Certo? Noite de sexta-feira do dia 27 de junho de 2025. Este é o professor Fernando Veras, integrante da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Abruene, João, dando prosseguimento ao estudo tá sobre no capítulo 10 de Apocalipse que nós iremos aqui é a falar Rua hoje. Luiz Maranhão, bairro Mas Abruene, antes de Fortaleza, nós Ceará, estudarmos, Nordeste, eu vou Brasil. pedir para você fechar Culto os ao seus ar livre é olhos. uma iniciativa e Nós realização pensamos em da Deus e Igreja vamos fazer uma Adventista oração do Sétimo Dia do bairro pedindo a presença de Deus através do Espírito Santo em nossas vidas. Vamos orar. Bondoso Deus, nós estamos aqui para juntos estudarmos a Tua Palavra e nós não podemos, Pai querido, estudar a Tua Palavra sem a unção e a presença do Espírito Santo. Por isso, Senhor Deus, nós te pedimos por Tuas misericórdias que o Senhor derrame o Teu Espírito Santo sobre nós que estamos aqui nessa praça, sobre as pessoas que irão assistir através das redes sociais, as pessoas que estão nas calçadas nos ouvindo também, que Teu Espírito Santo venha estar com todas elas. Que o Senhor, Pai querido, de uma maneira especial, venha nos abençoar, nos dando, Senhor Deus, cura para nossas enfermidades, nos dando, Senhor Deus, sabedoria para resolver os nossos conflitos e, acima de tudo, Senhor Deus, que o Senhor possa nos dar a presença do Teu Espírito em nossas vidas para que nós possamos suportar e vencer as armadilhas de Satanás. Nos fortalece, Senhor Deus, e esteja conosco neste momento. É que te pedimos por Cristo Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Queridos, vamos lá, nós vamos estudar a Bíblia. Aqui, João e o livrinho que fala sobre o que está lá escrito em Apocalipse, capítulo 10, versículo 1, que diz assim, ó: Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem com arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol e as pernas como colunas de fogo. Depois da visão das 7 anjos, João teve outra visão, viu um outro anjo forte com essas características. E esse anjo com essas características, irmãos, se nós compararmos essas características que ele falou aqui, por exemplo, ele falou que era o rosto como o sol, O rosto era como o sol e as pernas como colunas de fogo. Se nós compararmos esse texto com o que está escrito lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 13, em especial o versículo 16, nós vamos ver que há semelhança entre naquilo que ele disse, aqui no capítulo 10, e o que está no capítulo 1, versículo 16, que diz assim, ó: Na mão direita ele tinha 7 estrelas e sua boca saiu uma afiada espada de 2 gumes. Seu rosto brilhava como o sol na sua força, Tinha também um rosto parecido com o sol. Aqui fala que também nas pernas dele que brilhava como fogo. E quando nós fazemos a comparação lá com Apocalipse capítulo 10 com Apocalipse capítulo 13, nós entendemos que esse anjo que João viu era o próprio Senhor Jesus Cristo. Certo? E aí nós começamos, olha só. Apocalipse capítulo 10, versículo 2, ele diz assim, ó: E esse anjo, tinha na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e bradou em grande voz como ruge um leão. E quando bradou, desferiram os 7 trovões e as suas próprias vozes. E aí, irmãos, aí que a gente começa que esse anjo, ele tinha nas suas mãos um livrinho que ele se tornou amargo, Diz assim: a voz que eu ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo, dizendo: vai, toma o livrinho que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Ele está lá olhando para o anjo, ele escuta uma voz, que essa voz pede para ele ir até o anjo e pegar esse livrinho. Quando ele vai até o anjo para pegar esse livrinho, o anjo diz assim, ó: fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: boa noite, Maurício. Tomam, devoram, certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, eu comi, o meu estômago ficou amargo, certo?
Aqui, de maneira simbólica, ele pegou o livro que estava nas mãos do anjo, nas mãos de Jesus Cristo, comeu esse livro, e na sua boca o sabor era doce, mas quando chegou no estômago ele era amargo, né? Isso é de forma simbólica, ele não comeu o livro, nós vamos aprender aqui sobre isso. E aí nós temos, olha só, Guilherme Miller era um fazendeiro batista que dedicou vários anos da sua vida ao estudo das profecias de Daniel. Existem 2 livros na Bíblia que eles são livros proféticos. É o livro, existem mais, né? Mas os principais é Daniel e Apocalipse. E esse homem, Guilherme Miller, ele era um membro da igreja batista, né? Em que ele resolveu estudar a Bíblia versículo por versículo, e ele não saía do versículo enquanto ele não entendesse. E aí ele se deparou com Daniel, capítulo 8, ele começou a estudar a Bíblia e ele encontrou algumas Culto ao ar livre, uma iniciativa e realização da Igreja Adventista do 7º dia do bairro de Alvoreiro. Estamos exatamente aqui na Rua Luiz Maranhão, bairro Alvoreiro, em Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil, nesta noite de sexta-feira, do dia 27 de junho de 2025. E quem está proferindo a palavra alusiva, né, ao nosso Senhor Jesus Cristo, é exatamente o pastor Fernando Veras. Esse aqui, o 14, diz assim, ó. Daniel 8,14 diz assim: ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, depois o santuário será purificado. Quando ele se encontrou com esse texto bíblico, ele ficou pensando o que eram as 2.300 tardes e manhãs e o que era o santuário ser purificado. E ele ficou estudando, e ele verificou que lá em Êxodo, capítulo 25, versículo 8, que nós não vamos ler, que Deus pede para que as pessoas construíssem uma tenda para que Deus pudesse habitar no meio do povo. Então eles construíram, que era um santuário, ele era formado de uma tenda naquela época, certo? E dentro dos santuários tinham alguns rituais, certo? Tinha um serviço diário, que era o sacrifício contínuo. Todos os dias, pela manhã e à tarde, era sacrificado um cordeiro. Eles levavam o cordeiro na presença do sacerdote, colocavam as mãos em cima do cordeiro e o sacerdote degolava o cordeiro, porque isso representava a morte de Jesus Cristo. E também tinha, uma vez por ano, tinha o trabalho do sacerdote no lugar santíssimo. Vocês estão vendo ali aquele altar, né, ali, a fumaça, o incenso subindo, que ali era o incenso, representando a oração das pessoas. Então, uma vez por ano, eles entravam ali, porque, só para vocês entenderem, quando eles cortavam degolavam o cordeiro, eles pegavam o sangue, paravam, colocavam numa bacia, aí eles colocavam na ponta do altar. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Não aparece, né? Está ali a bacia ali, tá vendo? Ele colocava a bacia ali, colocava o sangue, esse sangue ele se perdia na ponta do altar. E depois, aqui, é porque é uma maneira para a gente visualizar lá dentro, mas essa cortina, ela era fechada, ela toda, certo? A cortina era toda. E eles pegavam um pouco do sangue e salpicavam na cortina, certo? Eles salpicavam na cortina, todo dia eles salpicavam na cortina, todo dia ficava, a cortina ficava cheia de sangue do cordeiro, e esse incenso ele também servia para trazer um cheiro, né? Para não ficar só com aquele odor de sangue. E uma vez no ano eles faziam o trabalho de expiação. Uma vez no ano, o sumo sacerdote entrava naquela parte ali de dentro, ali de dentro onde estão os anjos, né, o propiciatório. Uma vez por ano ele entrava lá, e nesse dia era o dia da expiação, onde todo o povo tinha que pedir perdão a Deus, o sumo sacerdote também pedia perdão a Deus, e ele entrava nesse local.
Se além do povo tivesse em pecado, seria destruído, e se ele tivesse em pecado, se são sacerdote também seria destruído. Então, uma vez por ano, havia a purificação do santuário, certo? A purificação do santuário era o dia do julgamento para Israel, simbolizado o julgamento final, tá bom? E aí, olha só, lá em Daniel, capítulo 9, versículo 25, 24 e 25, porque assim, lá em Daniel capítulo 10, capítulo 8, versículo 14, diz assim, até 2.300 tardes e manhãs o santuário seria purificado. A primeira coisa que ele precisava entender é quando é que ele ia contar esse período, certo? Quando é que ele iria contar esse período? A partir de quando para chegar a 2.300 tardes e manhãs? Lembrando que 2.300 tardes e manhãs eram 2.300 dias, né? E cada dia na Bíblia, como está lá em Levítico e Ezequiel capítulo 4, fala que cada dia é um ano, então era 2.300 anos. E lá em Daniel capítulo 8, versículo 24 e 25 diz assim, ó. Culto ao ar livre, uma iniciativa e realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvorene. Este é o professor Fernando Veras. Desculpa, capítulo 9, diz assim, ó. 70 semanas estarão determinadas para o seu povo e para a sua santa cidade, para acabar com a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Sabe, entendo isso, desde que foi dada a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até a vinda do ungido, o príncipe, haveria 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as muralhas serão construídas, mas será um tempo de muita angústia, certo? Aqui é uma profecia de 2.300 tardes e manhãs, ou seja, 2.300 dias. Uma profecia que foi dada a Daniel lá atrás. E quando o Guilherme Miller começou a se deparar, a primeira coisa que ele olhou assim, quando é que eu vou começar a contar essas 2.300 tardes e manhãs? Nós lemos aqui que lá no Daniel capítulo 9, versículo 25, ia começar a partir da ordem dada para restaurar os muros, restaurar a cidade de Jerusalém. E essa ordem, queridos, profeticamente, né, está ali 2.300 tardes e manhãs, 70 semanas, 490 anos, né, que cada semana tem 7 dias, 7 vezes 7, 49, como são 70 semanas, dá 490 anos. E aí, ele começa no ano 457 a.C. 457 a.C., quando deu isso aqui, certo? E aí nós temos de 457 a.C. a 7 semanas, que dá 49 anos, que em 408 a.C. eles terminaram de edificar Jerusalém, tá? Foi dada a ordem para eles saírem do cativeiro e restaurar Jerusalém, e eles foram restaurar Jerusalém. E esse período ele demorou 49 anos de estruturar Jerusalém, levantando os muros, tampando os buracos dos muros e restabelecendo a adoração em Jerusalém, e durou 49 anos, terminou 408 a.C. E aí tem mais 62 semanas, que 434 anos, tá? Que aí ele terminou, deixa eu botar aqui, ele terminou aqui, ó, com o batismo de Jesus Cristo. Ele terminou com o batismo de Jesus Cristo, essa profecia das 2.300, essa primeira parte, 2.300 tardes e manhãs, ela terminou com o batismo de Jesus Cristo. E aí mais uma semana, que é 3 anos e meio, né? Que uma semana são 7 anos, a metade é 3 anos e meio, depois mais 3 anos e meio,
nesses primeiros 3 anos e meio foi o período em que Jesus Cristo pregou. Ele pregou só 3 anos e meio, apesar dele viver 33 anos, mas ele começou a pregar com 30 anos, de maneira pública, e quando foi no meio da semana ele foi morto, certo? E continuou ainda os discípulos a pregar. Mas quando foi no final, no ano 34 da nossa era, já depois de Cristo, um dos seus discípulos, né, o Estevão, ele foi morto, ele foi apedrejado, ele foi morto a pedradas, que era a lei lá da época, ele foi apedrejado. Neste momento aqui, a nação de Israel, ela deixou de ser a nação escolhida por Deus, certo? Até aqui, a nação que representava Deus na terra era o povo de Israel, que estava em guerra, né? Pronto. Aquela nação lá, Israel, até o ano 34 da nossa era, ele era o representante de Deus na terra. Com a morte de Estevão, ele perdeu ele recusou tanto, rejeitou tanto, que Deus tirou esse privilégio deles, tá? Então não existe mais uma nação escolhida, existe agora um povo escolhido. E esse povo escolhido, ele está em todo canto da terra, em todas as igrejas, certo? E aí termina aqui. E aí nós não se a gente pegar 2.300 anos, subtrair de 490, que é o período de 457 até o ano 34 depois de Cristo, né, que dá os 490 anos, ainda sobram 1810. Aí durante esse 1810, concluindo ele, nós concluímos em 1844. Aí o que foi que aconteceu? Aqui eu vou passar, que aí o que foi que aconteceu aqui em 1844? Eles tinham a ideia, eles estudaram a Bíblia e conseguiram identificar quando começou em 457, contaram 490 anos, contaram 2.300 anos e terminaram em 1844. Só que aí, o que eles pensavam? Que em 1844, Jesus Cristo viria à Terra. Para eles, a purificação do santuário seria quando Jesus Cristo viesse aqui a essa terra. Só que eles erraram o evento, tá? Jesus Cristo não, como nós sabemos, ele não veio à Terra. Foi um grande desapontamento. Só que aí, Irã Edson, ele teve uma visão em que eles conseguiram identificar que o santuário seria purificado é quando Jesus Cristo saía do lugar santo para o lugar santíssimo, certo? E aí, nesse período, o que é importante para nós? O que é importante para nós nesse período de 1844? Aqui só falando um pouquinho sobre... ao ar livre, uma iniciativa e realização da Igreja Adventista do que ela, Sétimo Dia, em 1844, ela surgiu com o desapontamento, as pessoas começaram a estudar, e nós surgimos em maio de 1863 como igreja, tá? Agora, o que é importante para nós? Vamos lá. Vocês não precisam lembrar mais de nada do que eu disse até agora. Agora, a partir de agora, vocês precisam prestar bastante atenção. Lá em Israel, quando o sumo sacerdote ele saía do lugar santo para o santíssimo, começava o julgamento das pessoas. Vocês lembram que eu disse que uma vez por ano eles eram julgados? Então quem tivesse em pecado, fosse encontrado em pecado, ele era morto fisicamente mesmo e, né, espiritualmente também perderia a salvação. Então eles se preparavam para esse dia. A profecia de Daniel, das 12.300 tardes e manhãs, ela nos informa e diz que a partir de 1844 começou o julgamento no céu. Que ano nós estamos? 2025, né? Esse julgamento começou lá em 1844. E quem é que está sendo julgado? Quem é? O povo. Quem é o povo? Nós, exatamente. Nós estamos sendo julgados. Eu estou sendo julgado desde 1844? Não, né? Porque eu nasci agora em 1974, então estou sendo julgado. Mas o povo de Deus está sendo julgado nesse período. Olha só, lá em Apocalipse, capítulo 14,
Tem as três mensagens angélicas, que são as três mensagens que nós pregamos como povo adventista do sétimo dia, certo? Mas é muito importante vocês tomarem ciência dessa profecia e de que momento nós estamos. Nesta noite de sexta-feira do dia 27 de junho de 2025, este é o professor Fernando Veras. Apocalipse capítulo 14. Vou ler aqui para vocês, tá? Apocalipse 14, versículo, que é a primeira mensagem angélica, que é para o nosso tempo, que versículo 14. Apocalipse 14, versículo 6. Por favor, Bruno, obrigado. Apocalipse 14, 6. Ao ar livre, uma iniciativa e realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Preste atenção. Do bairro de Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, e tribo, e língua e povo. Pode passar? Dizendo o quê? Dizendo em grande voz: temei a Deus e lhe dai glória, pois é chegada a hora do quê? Do seu juízo, do seu julgamento. E adorai aquele que fez os céus, o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. O que ele está dizendo? Que nós estamos em um julgamento. Você já foi a algum julgamento já? Alguém já assistiu a algum julgamento? Você já foi a algum julgamento? Pois é. Não tem a cadeira lá do réu, do camarada que está sendo questionado, se ele é inocente ou se ele é culpado? Nós também estamos nesse momento sentados na cadeira dos réus. Quem é o nosso advogado? Quem é o advogado de acusação? Satanás, o diabo. Todos nós, o povo de Deus está sendo julgado. Quem está nos acusando perante Deus é Satanás. E quem é o nosso advogado? Deus. Jesus Cristo. Nós estamos sendo julgados nesse exato momento. Na verdade, eu não sei se o meu nome está sendo julgado, mas enquanto eu estiver vivo, eu posso estar sendo julgado, todos nós. Então, nós temos Satanás como advogado de acusação e Jesus Cristo como advogado de defesa, certo? E nós estamos sendo julgados. E nós precisamos entender que o que está em jogo nesse julgamento? A nossa salvação eterna. A nossa salvação eterna. Porque se Cristo não voltar, todos nós vamos morrer, mas nós vamos ressuscitar. Quando nós ressuscitarmos, aí sim vai ser o diferencial. Ou nós vamos ressuscitar para morar no céu com Jesus Cristo, ou nós viremos ressuscitar para a perdição eterna, para deixar de existir por todo sempre. Então Jesus Cristo, hoje, como o Apocalipse fala, como Guilherme Miller aprendeu lá em 1830 e pouco, que nós estamos fazendo o julgamento. Jesus Cristo, estamos participando do julgamento, Jesus Cristo está intercedendo por nós nesse momento. Certo? Diante da lei de Deus, que nós aprendemos aqui, que é o parâmetro que Deus utiliza para mostrar ao mundo se nós estamos salvos ou perdidos, nós precisamos entender em que posição nós estamos. Me diga uma coisa, gente. Não responda, mas pense para você. Se Cristo voltasse hoje, você estaria salvo ou perdido? Não responda para mim, tá? Se Jesus Cristo voltasse hoje, você estaria salvo ou estaria perdido? Porque nós estamos no julgamento. E quando Cristo voltar, existem dois momentos que o julgamento pode acabar. É quando Cristo voltar ou quando eu e você morremos. No dia que eu morrer, acabou o julgamento para mim. Porque tudo que eu poderia fazer, eu teria que ter feito em vida. Depois da morte, acabou. Ou então, quando Cristo voltar, que aí vai acabar para todos de uma vez só. Todas as noites, todas as sextas-feiras à noite, nós estamos aqui para mostrar para vocês que nós temos a palavra de Deus, que é o guia para nós fazermos a vontade de Deus. Além da Bíblia ser o guia para nós fazermos a vontade de Deus, ela é mais importante porque é através dessa Bíblia que eu conheço uma pessoa. E quem é essa pessoa? Jesus Cristo. Eu só tenho como conhecer a Jesus Cristo e os planos de Deus para a minha vida e para as coisas que irão acontecer nesse mundo se eu estudar esse livro.
Eu acredito que em todas as casas deve ter um livro da Bíblia. Ou a Bíblia tem um livro, a Bíblia, ou uma Bíblia católica, qualquer Bíblia. É através da Bíblia que eu conheço a Jesus Cristo. E é através da Bíblia que eu aprendi que Jesus Cristo morreu por mim e morreu por vocês para que nós tivéssemos oportunidade de salvação. Nós estamos no julgamento, porque é isso que a palavra diz. Eu não estou querendo fazer medo aqui a ninguém, eu só estou expondo o que a palavra, estou dizendo para vocês o que a palavra de Deus está dizendo, que nós estamos participando do julgamento, nós estamos no banco dos réus, e será que nós estamos dando argumentos a favor do advogado, Jesus Cristo, ou nós estamos dando argumentos para Satanás nos acusar cada vez mais? Pois é, nós precisamos dar argumentos, né? Nós precisamos, pela graça do Senhor, fazer a vontade de Deus para que Ele venha transformar nossas vidas e nos salvar. Gente, todos nós estamos no julgamento. Quando nós temos um julgamento terrestre, se a pessoa é absolvida, ela é livre. Mas se ela for condenada, ela é presa, não é isso? Para nós é algo mais sério ainda, porque se nós formos absolvidos, nós vamos viver eternamente ao lado de Deus. Mas se nós formos condenados, nós vamos viver, na verdade não, nós vamos morrer eternamente, nós vamos deixar de existir. E sabe o que é algo interessante? Todos nós que estamos aqui sabemos que um dia vamos morrer, não sabemos? Nós não sabemos? Nós sabemos que um dia, que o final da vida, se Cristo não vier, é a morte. Mas quem é que se conforma com a morte aqui? Ninguém. Gente, esse mundo não é ruim de viver? E mesmo assim nós não queremos morrer. Agora imagine em um mundo onde Deus tem preparado o melhor para nós. E nós temos o privilégio de viver neste mundo. Mas se nós não aceitarmos Jesus Cristo como Senhor e Salvador e não procurarmos a cada dia conhecê-los, nós vamos perder o privilégio de morar nesse mundo que Deus preparou para cada um de nós. A Messia irá cantar agora. Eu gostaria que você meditasse na letra da música, meditasse também nas palavras que eu disse e tomasse uma decisão ao lado de Deus para entregar a sua vida a Deus, para que Ele venha transformar a sua vida cada vez mais. É assim? Como músicas geram direitos autorais, vamos encerrar aqui, portanto, o vídeo de hoje, nesta noite de sexta-feira do dia 27 de junho de 2025, quando tivemos a retórica aqui muito bem proferida pelo professor Fernando Veras, retórica esta alusiva à palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. E agora vamos ouvir a professora Messia, mais em short. Valeu, Jesus! O amor inexplicável de Deus por nós, através de Jesus, que um dia foi entregue.